Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard, espaço para encontros e comemorações especiais, com cardápios personalizados. Agende-se. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Ice Cream, o sorvete do seu jeito. O Simples Assim de hoje começa agora, mostrando para você aqui o viaduto que dá acesso a Pindorama. E logo, a gente pode dizer no pezinho, é uma praça que tem aqui pequenininha, Praça José Eleutério, um dos pontos também de Catanduva, com vários ipês, pequenininha, modesta, mas muito aprazível e muito bonita. E é assim que a gente começa o programa de hoje. Mas antes de te contar o que a gente reservou, eu quero te mostrar que hoje estou usando mais uma vez Casa Fátima. Esta é a nova coleção Bloom para o verão brasileiro, cores fortes, cores alegres, e você, claro, também pode e deve conferir o que tem de novo na Casa Fátima. O programa de hoje vai mostrar para você receita ice cream, você não pode perder, morango com chocolate, é muito saboroso. Vamos falar também do direito do trabalho com o Dr. Braulio Monte Júnior. O programa ainda mostra para você como é possível ensinar educação financeira para as crianças. A doutora Silvia, economista, é a nossa convidada para esta aula de finanças com as crianças. E para encerrar, o nosso programa vai falar sobre um assunto muito sério. Leishmaniose é uma doença que ataca os cães, ataca também gatos, mata. É muito importante que você saiba como prevenir. Tudo isso simples assim. Criativa Yoga, cintas e modeladores pós-cirúrgicos, malhas para queimados, meias compreensivas, lingeries, pijamas e muito mais. E ainda costureira na loja, reajustando as peças sem custo. Criativa Yoga, você merece o melhor. Inverno brasileiro, mas nós estamos numa tarde do final de agosto e o sol lá no alto, quente, calor. O que é que te dá vontade de fazer? Tomar sorvete, claro. E Catanduva conta com ice cream desde abril. Vem fazendo um grande sucesso com muitas variedades de sorvete de massa, cremaria na pedra e picolés. E agora não é só Catanduva que tem ice cream, não. Tem ice cream em Matão, que a gente já mostrou. E agora acaba de inaugurar ice cream no Shopping Jaraguá de Araraquara. Olha que delícia de loja. Tá lá esperando você, que é da região de Araraquara, para saborear essas delícias que antes eram exclusivas aqui de Catanduva. Mas agora Araraquara também tem, e com certeza o público vai se apaixonar, tanto quanto nós aqui já estamos apaixonados por ice cream. E hoje é dia de receita, vamos lá? Bom, vamos fazer então a nossa receita da semana, e para isso a gente vai contar com a sorte e a ajuda da Bruna, que também gosta de sorvete, Bruna. Gosto bastante. Qual é a variedade que você prefere mais, de massa ou de picolé? Eu gosto mais de massa, porque dá para fazer bastante coisa, bastante combinação. E a sua receita leva o quê? A minha hoje é massa de morango, a fruta morango, Nutella e negresco. Vai ficar bom, viu? Vamos lá? Eu já tô babando aqui, isso é bom? Ah, é muito. Eu já tomei o sorvete que ela já fez, já experimentei, é top demais. Então vamos lá, Bruna, o que estamos esperando? O cheiro... Ai, meu pai, vamos lá. Perfeito. Muito, né? Então você aí, vem também, peça a receita da Bruna e enjoy it!
recebemos dos nossos espectadores dúvidas sobre direito do trabalho, é com o Dr. Braulio Monte Júnior que buscamos consultoria. Dr. Braulio, além de ser especialista em direito do trabalho, também é professor dessa disciplina na Faculdade de Direito do IMES Catanduva. Mais uma vez é um prazer estar aqui, Dr. Braulio. Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço, Gisele. É sempre um prazer atendê-la. Bom, nós temos duas questões, Dr. Braulio. Uma pessoa nos escreveu perguntando quando uma pessoa morre, um funcionário morre, como é que é feita a rescisão de trabalho desse empregado falecido? Quando o empregado falece durante o contrato de trabalho, a morte, o direito do trabalho lê como um pedido de demissão. Ela lê dessa forma. É feita uma rescisão, então. Ela é feita uma rescisão e paga para os dependentes habilitados perante a Previdência Social. E se esse acidente aconteceu dentro da empresa ou como no horário de trabalho, é uma rescisão, é assim que é feito. É assim que é feito, também tem uma rescisão. Se ele falece em outra atividade, é da mesma maneira? Do mesmo jeito, não muda nada. O falecimento do empregado pode ser em decorrência do acidente de trabalho ou em decorrência também de um evento dele mesmo, né? Sim. Dele como pessoa. Não muda nada. Nesse aspecto não muda nada, nesse aspecto não tem. Então são os dependentes, esposa, filhos, é que são as pessoas que fazem a rescisão com a empresa. Na morte do empregado, sobretudo, o INSS expede uma certidão de quem é dependente. Nessa certidão consta um nome, a empresa vai e paga para essas pessoas. Tem uma lei de 1968 que regula essa situação, manda pagar, inclusive libera o fundo de garantia. Mas eu queria te falar uma coisa, é interessante a gente saber nesse ponto que, como é um pedido de demissão, a maioria dos autores, inclusive a maioria da jurisprudência nacional, opta por não pagar aviso prévio aos dependentes. Certo. Mas existe uma pequena parcela da doutrina e da jurisprudência que manda pagar o aviso prévio e a multa de 40%. Era essa também a questão que eu ia perguntar. Então, embora ele tenha pedido demissão em tese, a família também, os dependentes, terão direito a receber a multa pelo FGTS e a sacar o FGTS. A lei, na verdade, ela não explica claramente isso aí, mas a doutrina fala que não é devido ao aviso prévio. A doutrina em sua maioria. Certo. Mas uma pequena parcela, vem começando isso há alguns anos, opta por sim, que é devido. Então, na verdade, o empregador geralmente segue a primeira, né? Entendi. Doutor Braulio, uma outra questão é com relação ao registro dos empregados domésticos. A gente já abordou essa questão aqui com o doutor Braulio. Essa lei já foi aprovada ano passado, doutor Braulio? Ano passado. E aí vem sendo devagar, deveria estar sendo colocada em prática, mas ela já está valendo, já tem, porque os decretos não tinham que ser regulamentados ou partes da lei regulamentadas? A empregada doméstica, ela tem uma lei própria, infraconstitucional, e ela tem também direitos instalados na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Esse parágrafo único ele foi engordado com algumas regras para o empregado doméstico, como horário, registro em carteira, horário noturno, horário de trabalho. O registro em carteira já havia há muitos anos. Aí agora havia aquela questão do horário de intervalo, horário de descanso e também a questão do registro em carteira que deverá ser fiscalizado, e desde o dia 8 de agosto, patrões que não estiverem adequados a estas regras, doutor Braulio, passariam a ser fiscalizados. Então eu tenho duas perguntas. A primeira, como se daria uma fiscalização como essa? O fiscal do trabalho pode adentrar a minha casa, por exemplo, para saber se eu estou regulamentada com o meu empregado, com a minha empregada? Eu pensei a mesma coisa quando eu li essa... a Constituição Federal, como todos nós sabemos, ela proíbe o ingresso das pessoas dentro da residência das outras. Ela proíbe, ela fala que o lar é o asilo inviolável. Esse direito que a gente conquistou é um dos direitos mais sagrados que eu tenho visto nessa minha trajetória dentro do direito. As pessoas respeitam, inclusive policiais respeitam, todo mundo respeita esse ingresso. Agora, como eu vou quebrar isso aí e deixar, ter autorização legal para que o fiscal adentre a minha residência contra a minha vontade? A norma que apareceu, que nós dois lemos, ela é abaixo da Constituição.
E a gente tem uma hierarquia. A Constituição, no meu modo de ver, ela manda mais do que essa portaria que foi publicada no dia 8 de agosto. Portanto, o fiscal ele não pode entrar sem a autorização ou anuência do morador. Ou seja, é uma regra que existe, mas que jamais vai, ou com raríssimas exceções, acabar sendo aplicada, Braulio. Gostei muito da sua fala, claro. O João já está me sinalizando que a gente já interrompeu, já terminou, mas só para fechar esse assunto, doutor Braulio, quando essa lei saiu no ano passado, muita gente correu a comprar o seu registro de ponto, a comprar o cartãozinho para colocar esse registro do seu empregado. E agora, não está se usando isso? Não, na verdade, ela nem precisaria ter havido essa corrida às papelarias para comprar registro. Por quê? Necessita uma regulamentação desses novos direitos que estão lançados no parágrafo 1 do artigo 7º. Muitíssimo obrigada, doutor Braulio. Foi um prazer mais uma vez estar aqui no seu Eu que agradeço, Cidane. Muito obrigado. Vimos aí mais uma deliciosa receita ice cream e você, claro, tem que aproveitar, não é verdade? Se é como eu que adora sorvete, não vai deixar passar batido. E o Dr. Braulio sempre nos instruindo e nos esclarecendo sobre o direito do trabalho. No próximo bloco, a doutora Silvia Biraci de Souza Leite nos dá algumas dicas de como ensinar para os nossos filhos educação financeira, a importância do dinheiro. E ainda neste programa, a nossa entrevista sobre leishmaniose. Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard, pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos, gostosos como os da vovó. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Ice Cream, o sorvete do seu jeito.